Meus irmãos, vocês abrem as vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 18. Evangelho de João, capítulo 18. Evangelho de João. Não é 1 João, é Evangelho de João. Sidnei Silva. Quem sabe Sidnei Silva? Será que é o pastor que pregou lá no baú? Fazendo positivo e 3 bem assim. Todos acharam? O nome dele é Sidnei Silva, porque eu não conhecia ele. Sidnei Silva, falando de novo aqui. Estou assistindo vocês aqui no Japão. Puxa vida. No Japão, que Deus abençoe. Lá é de dia, uma hora dessa, né? Então. Mas já a bandeira do Japão. Sidnei Silva, sobrinho do Zezinho. Estão com isso mais ou menos aí. Faz tempo que não vejo Zezinho, ele mudou para Bauru. Perdi até o contato com ele. Pastor, essa aqui? Acho que é o Evangelho de João, não tem o 1 na frente não, né? Então vamos ler. Tendo Jesus dito isto, saía com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos. Versículo 2. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. 3. Tendo, pois, Judas recebido a corte, quer dizer, um grupo de soldados armados, e fariseus veio para ali com lanternas e archotes e armas. Archotes quer dizer um facho untado para iluminar. Entrava aquele tempo, não tinha a lanterna, não tinha, então eles faziam um facho assim, né? Capim seco, uma coisa molhada, um facho, para iluminar. Então é assim que foram para prender Jesus. O 4, vamos ler o 4. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas, ninguém pegou Jesus desprevenido. Ó. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscai? 5. Responderam-lhe: a Jesus Nazareno. Disse-lhes Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Por enquanto até aqui. Então, ribeiro, fala aqui no rio, ribeiro é rio pequeno, quer dizer um riacho, que corre entre um vale estreito e profundo entre o monte das oliveiras, no caso aqui, e a cidade de Jerusalém, ao Getsemane. Então, eles foram para prender Jesus. Tinha chegado a hora que Jesus vinha trabalhando com seus discípulos, vinha ensinando. Jesus tinha cumprido todo o ministério dele, 33 anos mais ou menos. Ele já tinha ensinado muitos. Então aí ele já estava pronto para ser entregue na cruz. Jesus sabia disso antes de tudo. Vamos dizer assim, antes da fundação do mundo, antes de existir tudo. Então Jesus, ele veio dos céus,
se fez homem para esse fim. Jesus não veio para fazer bonito, Jesus não veio para trazer aparência, ele veio para ensinar o povo que estava no caminho errado, para andar no caminho que ele ia ensinar, que era ele, para ir para os céus. Porque o desejo de Deus é que o homem, toda a humanidade, vai morar com ele no novo céus e a nova terra. Agora, nessa terra que nós estamos morando, aqui neste mundo, está tudo misturado. Aqui está tudo. Essa confusão que a gente vê no mundo hoje, tá? Porque o diabo está solto. O diabo está trabalhando. Ele trabalha na vida das pessoas, dos seres humanos. Então, Jesus, aqui nós vemos, quando ele ensinou nos evangelhos, os 4 evangelhos, vem lá dos profetas ensinando o que Jesus, por que ele viria? Teria que vir no mundo para morrer numa cruz. Hoje vamos celebrar a ceia do Senhor. A ceia, ela é uma memória, representa, aqui não é o corpo de Cristo. O suco da vide que está aí simboliza o sangue de Cristo. Não é literalmente, não transforma. Quando eu falei, este é o meu corpo que por vós é dado. Então, isso aí é um mandamento, uma ordenança que Jesus deixou para a igreja. É para os membros da igreja, os visitantes não participam, É para os salvos e os membros da igreja. Membros da igreja não participam. Então, bem explicado. Então, Jesus chegou aqui, aí já tinha feito todo o trabalho dele. Os que não rejeitaram a Cristo, porque ele veio para o povo, os homens, então o que eles fizeram? Não aceitaram a doutrina de Jesus. Teve um grupo que a maioria não aceitou o ensinamento de Jesus. O que eles fizeram? Vamos matar ele, vamos acabar com esse homem. Vamos dar um fim nele. E Jesus só fez coisas boas. Ele ajudou os pobres. Ele deu vista cego. Ele ressuscitou mortos. Jesus ensinou só o que é bom. Mas o mundo não quer as coisas boas, quer as coisas boas que favorecem eles. Não quer as coisas de Deus. O mundo não quer saber. O mundo ri. O mundo é grande, irmãos. Deus é maior. Deus está em todo lugar. Deus está vendo. Porque se o mundo fosse santo, não precisaria Jesus vir morrer na cruz. É muito claro isso aí. Então, no versículo 2 ele fala: e Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Então Judas ele estava no meio. Ele foi contado, olha bem, contado com um apóstolo. Ele não era, ele era um falso discípulo. Do grupo dos 12, que estava só Jesus que conhecia o coração dele, quem era ele. E os outros não sabiam, que nem nós aqui. Ninguém conhece o coração de ninguém, mas Jesus conhece. Jesus sabe cada um aqui o que está pensando. Jesus já sabia já quem ia vir aqui hoje ou não. Então, parece que era o lugar onde ele passou a maioria das noites lá, enquanto estava na cidade de Jerusalém. Tendo, pois, Judas recebido a coorte, aqui no versículo 3, já falei, coorte, um grupo de soldados, aí foi com um grupo de soldados, que nem fosse para prender um criminoso. Foram bem protegidos, com paus, de tudo. E fariseus, está escrito aqui, veio para ali com lanterna, porque não tinha farolete, lanterna com óleo, querosene, de oliva, assim. E fiz esse archotes, quer dizer, um facho untado assim, para iluminar. Então, aqui no Evangelho de João, ele omite a paixão de Cristo no horto e vai ao assunto de sua detenção, que era a prisão. Outros evangelhos falam, mas de outra maneira também.
Veio para ali com tochas, lanternas, para prender Jesus. A escolta dos principais sacerdotes dos fariseus. Estes eram provavelmente os mesmos guardas do templo, referindo-se que lá no capítulo 1, capítulo 7, 32 e 45 fala. E eles esperavam que Jesus iria resistir à prisão. Judas, junto com Jesus, convivendo com Jesus, vendo os ensinamentos de Jesus, o povo sabia os ensinamentos de Jesus, porque os ensinamentos correm, fala para um, fala para outro, então isso expande os ensinamentos. Eles sabiam quem era Jesus, mas eles pensavam que Jesus ia fugir, ia resistir à prisão. Então, sabendo, pois, Jesus, no versículo 4, todas as coisas, nós nunca devemos esquecer que Jesus conhece tudo, não tem quem engana Deus, que sobre ele havia de vir. Você pense bem, irmãos, a gente saber o que vai vir para nós, o que vai acontecer, né? Vai de encontro? E não, só se for louco, né? Você saber que tem um mal alguém, você vai evitar. Então Jesus, ele sabia o que ia vir. Ele adiantou-se e disse-lhe: a quem buscai? E também era a Páscoa, lua cheia. Mas a traição, o ódio deles, os fazia. A lua estava cheia e iluminava, clareava bem a lua. Mas o ódio deles, a traição deles, aquela mal intencionado, aquele prazer, vamos prender os chamados, eles chamavam o rei dos judeus, dizendo ser Deus. Então o ódio deles fazia escurecer a luz para que eles, uma luz tão suave, mas fazia escurecer. Às vezes a pessoa, a situação que você está, você não enxerga mais. Você vê e não vê também. Você fica muito apavorado, fica nervoso, qualquer coisa agitada, você não vê. Então, se estando calmo, você vê as coisas. Porquanto seus inimigos levavam tochas e lanterna, mas ele, quem? Jesus, sabendo perfeitamente que ele estava sendo guiado pelo Pai. Jesus disso, ele sabia, ele confiava no Pai. Nada acontece sem o Pai permitir. E por meio do ministério do Espírito Santo. Ontem nós estudamos que o Espírito Santo guiou Jesus para o deserto. E Jesus ficou 40 dias, bem antes disso, 40 dias e 40 noites, sem comer. E depois teve fome, o diabo veio a tentar. E depois na cruz veio de novo. Então ele adiantou para encontrar com os soldados. Jesus então foi os guardiões do templo. Assim é a maldade, sobretudo a maldade religiosa. A pior de tudo, a maldade religiosa. Uma religião contra o verdadeiro Deus, verdadeiro o Messias. Então Jesus sabia todas as coisas, ele adiantou e perguntou: a quem buscai? Responderam-lhe: a Jesus Nazareno. Diz-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Então Jesus, ele estava pronto para ser preso e ser interrogado. E nós hoje precisamos estar pronto para o que vier, para o que der e vier, é o ditado.
está preparado para a morte. Mas como que nós vamos estar preparados para a morte? Vamos tomar todas as vacinas? Vamos procurar alimentar bem? Vamos correr atrás do médico? Não, a morte, essa morte sem Cristo. Tem que procurar a Deus quem não tem Cristo. Porque o pior é o depois da morte. Não quero assustar ninguém. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, aprende, porque o pior vem depois da morte. Hoje, ninguém sofre. Fala o inferno e aqui mesmo, que a maioria fala, eu já ouvi falar. Não sabe o que é o inferno. Ninguém aqui está queimando no fogo. No inferno é fogo. Então Jesus estava preparado para ser interrogado, que ele sabia. Porque Jesus ele sabia antes. E ele não mostrou nenhuma tentativa de fugir daquilo que viria a acontecer. Disse-lhe Jesus, sou eu. Essa palavra foi forte. Dizia o nome maior nos anais da história humana. Eu sou. Disse-lhe Jesus, eu sou, deve ser traduzido, eu sou, responde. Outro nome, Jeová. Ao Jeová. Ele disse a mesma coisa a Moisés, há muitos anos, ou 2000 anos, ou 3000 anos, por aí. Lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, diz, olha para você ver, está lá no comecinho da Bíblia, o segundo livro, diz assim, ó, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, Deus falando para Moisés, assim dirá aos filhos de Israel, e eu sou, me enviou a vós. Ele não falou o nome, você viu só? Ele falou que Jesus lá não falou para ele, eu sou Jesus, eu sou o Messias. Eu sou, é aqui, ó, eu sou, me enviou a vós, quer dizer, Jeová me enviou a vocês. Judas tinha uma alternativa, e todos hoje têm uma alternativa, em que devia fazer, ou ter uma decisão. Todos têm que fazer algo, tem uma decisão a fazer. O homem, quando vem para o mundo, nasce de criança, ele sabe que ele vai viver, ele precisa, necessita, ele nem deveria saber, não sabem, não procura saber, que precisa fazer uma decisão muito séria. E as pessoas estão preocupadas mais com as coisas deste mundo. As pessoas estão preocupadas com viver melhor, a juntar um plano, preparar a vida financeira para amanhã. É bom isso, estar preparado, isso não é pecado. Mas desde que esteja o número 1, a necessidade maior preparada é os céus, é ter tesouro lá. Então ele poderia ficar ao lado de Jesus ou ao lado da hierarquia religiosa. Então Judas tinha que escolher, ou fico do lado desse grupo, ou eu fico do lado de Jesus. Então a pessoa hoje ou fica do lado de Jesus, ou eu fico do lado do mundo, como estou vivendo. Só tem duas escolhas nesta vida. Porque uma ele já está. Ele precisa fazer uma escolha. Não tem como fazer duas, porque uma ele já está. Eu estou aqui, eu nasci, eu vivi, até mais ou menos 94, o ano 94. Nasci em 55, vivia ali, foi vivendo. Aí eu ouvia muito falar do Evangelho, falar de Cristo, cada vez me apertava um pouco, sabe, ia arrochando. Via minhas famílias, meus irmãos, alguns membros da igreja naquele tempo, vinha caminhando, vinha me apertando.
eu tinha uma escolha: ou eu fico do jeito que eu estou, ou eu aceito esse Jesus da Bíblia. Não é o Jesus que eu penso que eu estou servindo. Eu pensava que eu estava servindo a Deus. Eu pensava, mas não estava. Era do meu jeito, do nosso jeito. Então, Judas não podia ficar ao lado de ambos. Aí eu fico com Jesus e fico com a religião, a hierarquia religiosa. Mesma coisa acontece hoje também. Ou está com Cristo, ou está sem Ele. Essa é a realidade. Quem aqui hoje está ouvindo, ou ouvindo lá de lá, quem estão me assistindo, ou está com Cristo, ou está sem Cristo. Não tem como consertar depois da morte. Morreu, acabou. Acabou aqui a vida. A vida aqui acaba. A vida aqui é temporária. A vida aqui não é para sempre. Nós estamos aqui de passagem. A gente tem que saber disso. Você vê que você vai no cemitério, você vê túmulo de todo o tamanho. Uns vai logo, vai criança, outros vai velho. Então todo está aqui de passagem. Um dia nós vamos partir. Agora o problema é depois. Depois a vida é eterna. Ou com Cristo, ou sem Cristo. E no 6 ele diz: quando, pois, lhe disse, sou eu, olha o que aconteceu com eles. Olha bem esse versículo 6, para ver o que aconteceu. Esses homens foram muito teimosos. Por exemplo, eles estavam cegos, não enxergavam para a realidade. Quando, pois, Jesus disse, sou eu, recuaram e caíram. Nota, por quê? Esse eu sou, o poder dessa voz, quando ele disse, eu sou o Jeová, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Em outras palavras, ele não disse isso, mas nessa frase, eu sou o Criador do universo, eu sou o Criador de vocês, eu sou Deus, mas Deus homem, Deus encarnado. Quando falou assim, quando aquele poder falou, eu sou, eles caíram. Mas são tão teimosos como são hoje. Tentaram ainda mais 2 vezes. Aqui então descreve o poder e a força com que estas palavras foram faladas. Recuaram e caíram por terra, haveriam uns 100 ou mais homens presentes. Sua resposta e a reação deles cumpriram a predição de Davi, referente a este momento. Salmos 27, versículo 2, página 612. Vocês vejam só como que a Bíblia é interligada, como que a Bíblia, ela completa, a Bíblia completa. Lá, Salmos, o Davi escreveu, o salmista escreveu isso, ó. Quando, número 27, verso 2. Quando os malvados, meus adversários, porque amigo não faz isso, e meus inimigos, se chegaram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Corresponde a multidões de pessoas, multidões grandes de pessoas, que chegaram para prender a Jesus no jardim do Getsêmani. Jesus lhe interrogava, a quem buscais? E eles responderam, a Jesus Nazareno. Falaram com orgulho, é você. Nós estamos buscando, porque estava num grupo, né? Você vê que Judas chegou, deu um beijo em Jesus. Jesus já sabia, porque Jesus, na hora que, esse serviço aqui é a ceia, na hora que Jesus celebrou a ceia, a última ceia, aí Jesus disse, um de vós há de me trair.
mexeu na consciência de todos os outros discípulos. Puxa, o mestre falando isso? Um de vós é o diabo. Jesus disse. Aí ficaram perguntando: sou eu? Sou eu, mestre? Sou eu? Aí naquela hora, esse Judas levou a mão no prato, cada um pegava o pão para comer. Jesus falou: aquele que leva a mão comigo no prato. Imaginam só? Jesus já sabia. Então, Jesus Nazareno de Nazaré. Então ele respondeu: sou eu. Quando ele disse ou respondeu, sou eu, voltaram para trás e caíram em terra. Deste modo cumpriu-se a declaração de Davi: tropeçaram e caíram. Versículo 7 aqui, Evangelho de João. Tornou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscai? Eles disseram: a Jesus Nazareno. E lhes voltou a interrogar, porque com esta demonstração de poder, Jesus queria que eles compreendessem completamente o que eles estavam fazendo e quem era Jesus. O que eles faziam, Jesus queria que eles entendessem exatamente a quem estava prendendo. Quer que vocês saibam quem que vocês estão prendendo, quem que vocês estão levando. Em outras palavras, Jesus não disse isso, não está escrito, né? Ele não sabe o que foi falado. Por exemplo, não é um bandido, não é um transgressor, não é nada disso, não é um criminoso. Eu estou completando isso. Não era. Mas ao que parece, sua demonstração de poder lhe falava para que pudessem fazer uma pausa. Mas o coração humano, que vem até hoje, em sua dureza, o coração do homem é duro. Duro para um homem nascido em outra religião acreditar o que a Bíblia está dizendo. Ele precisa que ele deixe o Espírito Santo trabalhar, ouvir, não ouvir só com o ouvido, como o Daniel falava de primeiro aqui, né? Chegava aqui e fazia assim, ó, e ia embora para lá. Não entra. O Daniel uma vez usou isso no público. Bate aqui, ouvido aqui, e não entra lá para a gente entender, né? Imaginam só. Então, ele não sabia, mas se não se rende, não se entrega facilmente. Mão Damião pode, na mão da Michel, pode preparar lá no fundo, está faltando 10 minutos, lavar as mãos. Mão Damião pode vir sentar aqui, escolhe o versículo, não estou lendo o versículo, depois vocês leiam, escolhe aí, tá bom? Olha, não se renderam facilmente. Por quê? Por que eles não renderam facilmente? Porque não eram regenerados, não eram nascidos de novo. Jesus respondeu no 8: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscai a mim, deixai ir estes. Olha, eu vou parar aqui, depois outra vez, né, continua. Note bem Jesus, o amor de Jesus, a preocupação de Jesus com seus discípulos, e nós também. Jesus, vocês me prendem, vão me prender porque Jesus ia morrer por eles, para todo mundo. Nós não existíamos, nem sequer que temos nada, nem Brasil, nem nada. Mas Jesus sabia. Olha, se pois me buscais a mim, Jesus diz, deixa ir esse, não faz nada com os discípulos, deixa eles ir em paz. Então ele está falando que era para deixar seus discípulos, e apresentou uma petição, a qual eles vocês não vão se atrever, não vão desobedecer isso. Eu estou entregando, mas deixa ele.
Mesmo nesta hora crucial, Jesus estava preocupado com os seus discípulos. João 17:12. Estando eu com eles no mundo, olha isso aqui ainda. Estando eu com eles no mundo, falando para o Pai, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Então Jesus, tudo que me deu até aquele momento, os disse, nenhum se perdeu, estão todos firmes. Só Judas, o filho da perdição. Então aquele que Deus dá, Deus que dá a nós para o Filho, o Pai que dá, o Espírito Santo, e não se perde mais, não perde a salvação ela é eterna, a salvação ela é eterna, quando aceita, aceita mesmo. O dever, depois de aceitou, irmãos, dá o tempo, a pessoa vai, ele analisando, ele pede o batismo. O batismo nada é necessário, que Jesus disse para a igreja batizar, fazer parte deste rebanho, fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Aí ele vai participar da ceia, ele vai poder orar, ele vai poder ter liberdade de vir cantar aqui na frente e até pregar. Então agora, enquanto é visitante, que não é batizado por igreja, dizendo é membro da igreja, pregue e aqui tudo bem, ora. Mas enquanto não é, então ele fica no banco. Pode cantar aí, pedir hino, pedir oração, tudo bem. É essa a vantagem de fazer parte do corpo de Cristo. Agora vamos passar a ceia do Senhor, Michel e o Damião.